Olá, pessoal. Hoje daremos sequência aos nossos estudos sobre os polinômios. Bom, na última aula a gente viu o último tópico que foi divisão de polinômios. Nessa aula a gente vai ver um outro método para fazer essa divisão de polinômio de uma forma bem simples. E no caso particular, a gente vai ver o método de Briot-Ruffini que permite fazer a divisão de um polinômio por um binômio da forma x menos a. E esse dispositivo, esse método de Briot-Ruffini, também é chamado de dispositivo prático e também de algoritmo de Briot-Ruffini. Ele consiste em fazer uma separação do polinômio e desse x menos a partir de alguns coeficientes, da seguinte maneira. Eu vou montar uma estrutura mais ou menos dessa forma. Deixa eu consertar aqui. Acho que melhorou. E vou colocar um pontilhado aqui no final. Aqui não ficou claro, mas que seria esse pontilhado. Esse A que aparece no x menos A, veja que ele tem o menos já aqui na expressão. Ou seja, por exemplo, se fosse um x menos 3, o A, nesse caso, seria 3. Então, eu pego esse A, coloco aqui, ó. Então, aqui é o termo constante do divisor, com o sinal trocado. Então, o A, positivo. Os coeficientes do P de x. Então, todos os coeficientes dos x, do polinômio P de x, eu vou colocar aqui. E nesse último espaço, eu vou colocar o termo constante do meu polinômio P de x. Então, aqui vai vir um constante qualquer. Daí, na hora de fazer as operações, aqui embaixo eu vou obter os coeficientes do meu polinômio, que vai ser o quociente. E nesse espaço aqui, eu vou obter o resto da divisão do P de x pelo binômio x menos a. Acho que com um exemplo fica mais fácil do que só falando. Então, aqui tem um exemplo. Considere o polinômio P de x igual a 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2 e um h de x, x menos 2. Daí eu quero utilizar esse método de Briot-Ruffini para fazer a divisão de P de x por h de x. Qual é o procedimento? Eu vou montar essa estrutura, onde, observando o h, o x menos a, eu tenho aqui x menos 2. Então, o a vale 2. Então, eu vou pegar esse a, esse 2, vou colocar aqui, ó. Os coeficientes dos x, do P de x, eu vou anotar aqui, ó. Então, o coeficiente do x ao cubo é 3, do x ao quadrado é menos 5 e do x é 1. E esse termo, essa constante aqui, essa parte independente, eu vou anotar aqui no final. Então, aqui é a estrutura para eu fazer o algoritmo de Briot-Ruffini. Agora, o que eu vou fazer mesmo de conta? É bem simples. Eu vou descer esse primeiro número, esse 3. Então, copio o 3. Aí, a partir desse 3 que eu tive aqui embaixo, eu vou seguir um método repetitivo. Eu vou pegar o número que está aqui embaixo, multiplicar pelo a, que é o 2, e somar com o próximo. Então, aqui é 1 vezes e aqui 1 mais. Então, fica 3 vezes 2, 6. 6 somado com menos 5 dá 1. Aí, vou repetir o processo agora para esse 1. 1. Eu vou multiplicar pelo 2. 1 vezes 2 dá 2. E o resultado eu vou somar com o 1. Então, 2 mais 1, 3. E, para finalizar, vou repetir agora com o 3. 3 vezes o 2 dá 6. O 6 eu vou somar com o último lá. 6 com menos 2 dá 4. Então, é só isso. Então, veja que eu tive os números aqui. O 3 que eu desci, o 1 e o 3. E depois do pontilhado tem o 4. Antes de pegar o resultado mesmo em si, eu quero fazer uma análise que está interessante. Eu estou fazendo a divisão de P de x por h de x.
Observando o p de x, ele é um polinômio de terceiro grau. O meu h de x é um polinômio de primeiro grau. Então, ao fazer a divisão de um polinômio de terceiro grau por um de primeiro grau, eu vou diminuir esses graus. Então, a minha resposta vai ser um polinômio de segundo grau. Agora, voltando para os meus resultados aqui. Esses números que eu obtive aqui, 3, 1 e 3, eles vão ser os coeficientes do meu polinômio de segundo grau. E já esse 4 aqui, ele é o resto da divisão do p de x pelo h de x. Eu até repeti esse slide aqui, não deveria ter feito isso, mas tá bom. Então, vamos lá. Eu tenho o meu q de x, o meu quociente, vai ser um polinômio de segundo grau, formado com esses coeficientes aqui. Então, eu vou ter 3x ao quadrado mais 1x mais 3. Esse é o meu polinômio quociente, o resultado da divisão. Então, está aqui. E o meu resto é o que está aqui depois da linha pontilhada. Então, o resto da divisão do p de x pelo h de x é 4. Logo, eu posso reescrever o meu p de x como o quociente vezes o dividendo, mais o resto. Então, aqui ficou o meu q de x, ou melhor, esse aqui é o h, né? Desculpa. h de x vezes q de x mais r de x. Aqui é uma estrutura padrão para divisões, principalmente quando ela não é exata, né? Tem esse resto aqui diferente de zero. Se a divisão for exata, o resto vai ser zero. Então, a gente obteria um zero aqui no final. Exemplo 2. Determine, agora, esse exemplo 2 ele tem uma pequena diferença para o exemplo 1, porque aqui no meu h de x, ele não está com a estrutura x menos a. Observe que tem um 2 ali como coeficiente do x. Então, o que eu vou fazer primeiro é dar uma alterada de leve nos meus polinômios, mas de uma maneira que não vai alterar o meu quociente no final. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho esse p de x para dividir por esse h de x, mas no h de x eu tenho um 2 multiplicando o x e eu não quero esse 2 ali. Então, o primeiro passo vai ser dividir os meus dois polinômios dados por 2, que é esse número que está aqui. O que vai acontecer com isso? Voltando lá naquele caso anterior, que a gente viu que o p de x, na divisão, né, no processo de divisão por um polinômio h de x, ele vai ser reescrito como h de x vezes q de x mais o resto, r de x. Então, eu tenho essa estrutura aqui. Agora, eu vou dividir tudo isso por 2. Então, o que vai acontecer? Aqui vai dividir por 2 e aqui tudo vai dividir por 2. Eu posso separar essa adição em duas frações, conservando o denominador 2. Então, tá aqui, né? Opa, aqui. Eu peguei e dividi, eu separei aquela fração com o denominador 2 em duas frações. Então, o meu quociente ele permanece sendo o mesmo que de x, desde que, para isso, eu divida, né, fazendo a divisão do p de x por 2, eu vou dividir o h de x por 2, eu vou manter o meu q de x original, digamos assim, porque, na verdade, eu teria ali, seria o h de x vezes o q de x sobre 2. Então, como eu tenho uma multiplicação e uma divisão, eu poderia, ao invés de escrever dessa forma, eu poderia escrever dessa forma. Ou, se fosse o caso, seria dessa, mas aqui não faria tanto sentido para a gente. Então, veja que, ao dividir o p e o h por 2, eu conservo o mesmo quociente. Aí, um detalhe aqui é que o resto obtido nesse processo vai ser o resto dividido por 2. Então, não seria, nesse caso, o resto original dessa divisão, certo? Então, ao dividir tudo por 2,
O meu quociente vai se manter o mesmo original, porém o resto obtido aqui, ele será dividido por 2, né? Então vamos agora pegar os nossos dados aqui. Então, ao calcular a divisão do p de x por 2, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse polinômio p de x e vou dividir termo a termo por 2. Chego aqui, x ao quadrado menos 5 sobre 2 mais 1, que é 2 dividido por 2 lá no final. O h de x sobre 2, eu vou dividir esse binômio aqui por 2. Então, eu vou ficar com x, né? 2 dividido por 2 dá 1, menos 1 sobre 2, que é esse 1 aqui. Agora, eu vou fazer o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Detalhe, vamos voltar aqui só para tirar os dados. Veja bem que no meu h de x, eu tenho x menos meio. Então, o meu a, que fica aqui, é o meio. Já no meu p de x, eu tenho 1 menos 5 sobre 2 mais 1. Então, eu tenho aqui o 1, o menos 5 sobre 2, e essa constante aqui, ela fica depois do tracejado, depois da linha pontilhada aqui, ó, 1, certo? Então, é o que está aqui. Aí, fazer o procedimento é o seguinte, observe que o meio também está com o sinal trocado, né? Porque lá no h de x era x menos meio. Então, eu troco esse sinal do meio e coloco ele positivo aqui. Bom, para fazer esse cálculo, a aplicação desse dispositivo prático de Brio-Ruffini, eu vou descer o primeiro número, tá aqui, vou pegar esse 1, vou multiplicar por meio, e o resultado de 1 vezes meio eu vou somar com o menos 5 meios. Então, chega nisso, né? Meio mais menos 5 meios, que dá meio, como denominador é 2, né? Então fica 1 menos 5. Dá menos 4 sobre 2, menos 2. E nesse caso, pegando o menos 2, multiplicando por meio, dá menos 1, somado com 1, dá 0. Então, veja que agora eu obtive uma divisão exata, porque o meu resto foi 0. Vou apagar isso aqui. Então, o que nós temos? O nosso quociente q de x vai ser obtido aqui, ó. Eu estava dividindo um polinômio de grau 2 por um de grau 1, que é o h de x. Então, meu resultado vai ser um polinômio de grau 1. Detalhe, polinômio de grau 1, ele é da forma ax mais b. Então, esse aqui é o meu a, esse aqui é o meu b. Então, fica 1x menos 2. Esse é o meu q de x, o meu quociente. Então, aqui tem o meu q de x. Já o meu resto é o que está aqui depois da linha pontilhada. Então, o resto é 0. Logo, o meu p de x vai ser dado da seguinte maneira. Ele vai ser o q de x, que eu acabei de obter, vezes o h de x, mais o resto. Lembrando que esse q de x que eu obtive aqui, ele é o q de x que seria da divisão original, e esse resto aqui, ele é metade, né? Ele é o r sobre 2, porque a gente dividiu tudo por 2 lá no início. Mas como aqui é 0, e eu multiplicar o 2 vezes 0 dá 0 mesmo, então o resto, mesmo nesse caso, vai ser o mesmo, 0 que está aqui. Logo, meu p de x pode ser reescrito como o q de x que eu obtive ali, vezes o h de x lá do início, que foi 2x menos 1, mais 0. Aí, esse mais 0 eu não preciso escrever, certo? Então, esse é o meu p de x na forma fatorada. Então, veja que essa divisão ela me permite escrever um polinômio na forma de fatores, onde o meu dividendo aqui ele é um dos fatores. Ou melhor, divisor, desculpa. Dividendo é o p de x. Bom, o resto é 0, então, nesse caso, que o resto foi 0, eu digo que o p de x, que é o polinômio dividendo, ele é divisível pelo h de x, que é o meu divisor, porque a divisão é exata nesse caso, pois o resto é 0. Ah, tá. E esse x igual a, no caso aqui, o meio,
ele é uma raiz do polinômio. Por que que ele é uma raiz do polinômio? Porque se eu voltar no h de x, esse meio que eu coloquei aqui, que eu obtive dividindo por 2 e tal, ele é uma raiz desse h de x, pois 2 vezes meio dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, na hora que eu escrevo o meu p de x como o produto de x menos 2 vezes o h de x aqui, se eu substituir o x por meio, essa expressão se torna 0. Só que essa expressão toda, na verdade, ela é o meu p de x. Então, eu obtive, dessa forma, uma raiz do meu p de x, que é o meio, que nesse caso é uma raiz do h de x. Lembrando que isso só vai acontecer nas situações em que o resto for zero, e nesse caso, o a, que é lá do h de x, x menos a, esse a aqui, ele é uma raiz do polinômio. Outro exemplo para a gente fixar. O polinômio p de x, dado aqui, é divisível por h de x. Então, veja que aqui já falou que um é divisível pelo outro. Ou seja, ao dividir o p de x pelo h de x, o resto será zero. Sabendo disso, calcule as raízes do p de x. Bom, então, como o p de x ele é divisível por h de x, eu posso escrever o meu p de x sendo h de x vezes o quociente da divisão. E eu não terei o resto aqui, não terá o r de x, porque o r de x é zero, e eu estou afirmando que é zero, pois falou que um polinômio é divisível por outro. Bom, agora vamos dar sequência. Fazendo a divisão do p de x pelo h de x, a gente vai obter x menos 1. Como eu sei que é x menos 1? Então, vamos fazer aqui. Por que eu não estou utilizando o Brior-Ruffini agora? Porque o dispositivo prático de Brior-Ruffini ele só serve para divisões de um p de x por h de x, onde o h de x é dado por um x menos a. Então, eu coloco esse a aqui, e aqui os coeficientes do p. Então, esse dispositivo prático ele só vale para esse caso específico de divisão. Para dividir um polinômio por outro que não for um binômio, então não tem como utilizar o Brior-Ruffini, ao menos por enquanto. Então, vou fazer o seguinte, vou dividir o p de x pelo h de x e vamos ver o que vai dar. Como que a gente utiliza o método da chave? Até bom que já serve como revisão. Dividimos o primeiro pelo primeiro, então x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Eu pego esse x, multiplico por cada termo aqui do meu h de x e vou anotar aqui embaixo, embaixo do termo semelhante, com o sinal trocado. Então, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, positivo. Então, vou anotar ele aqui negativo. X vezes menos 3x dá menos 3x ao quadrado. Vou anotar positivo aqui. E x vezes menos 4 dá menos 4x. Então, vou anotar aqui mais 4x. Aqui elimina. Aí eu vou resolver o restante das contas. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Não precisa do 1, né? Menos x ao quadrado. O menos x mais 4x dá mais 3x. E vou descer esse mais 4. Agora eu vou dividir esse termo, o menos x ao quadrado, pelo primeiro, x ao quadrado. Menos dividido por mais dá menos, x ao quadrado dividido por x ao quadrado, um número por ele mesmo dá 1. Então, menos 1. Menos 1 vezes toda essa expressão é ela mesma com o sinal trocado. Só que, na hora de anotar aqui,
eu tenho que trocar o sinal. Então, veja que seriam duas trocas de sinal que voltaria exatamente para essa expressão, certo? Então, vou anotá-la aqui, ó. Logo, isso aqui dá zero. Então, o meu P de x pode ser escrito como h de x vezes o q de x. Aqui é o P, aqui é o h e aqui é o q. E o resto realmente foi zero. Tá? A divisão é exata. Logo, voltando no slide anterior, meu P de x vai ser escrito como aquele produto h de x vezes o q de x. Eu quero obter... Então, já consegui fazer a primeira parte. Escrever o polinômio como um produto dos dois, que é esse h de x vezes um q de x que a gente obteve na divisão aqui. Agora eu quero obter os zeros, porque a função principal nesse exemplo aqui é obter as raízes do p de x. Logo, se eu conseguir escrever esse p de x como um produto de dois fatores, ficou mais fácil, porque p de x só vai ser zero se esse produto for zero. E quando a gente tem um produto igual a zero, isso implica que o a vale zero ou o b vale zero. Então, eu vou ter que essa expressão vale zero ou essa expressão vale zero. Então, eu vou resolver separadamente duas equações mais simples, comparando aqui com a minha equação, com meu polinômio inicial. A outra é x menos 1. Então, para o x menos 1, a gente já tem x igual a 1. Então, isso aqui já é uma das raízes do meu p de x. Faltou agora o segundo fator, que é o x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Aqui a gente tem uma equação de segundo grau, é só usar a delta básica e tal, vai estar tranquilo. Então, o delta fica b ao quadrado menos 4ac. Então, vai dar 9 mais 16, 25. O x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, fica o 3 positivo, mais ou menos 5 sobre 2. A gente vai ter os dois valores para x. 8 sobre 2, 4. Menos 2 sobre 2, menos 1. Então, estão aí as três raízes do p de x. O 1, o menos 1 e o 4, que estão aqui. Certo? Então, veja que eu tive uma forma, apesar de que deu uma dica muito importante aqui no início, mas eu obtive uma forma razoável de conseguir a solução de um polinômio de terceiro grau, que a gente não tem fórmula pronta para ele, né? Mas a gente conseguiu, a partir dessa informação, obter as três raízes do polinômio. Bom, teorema de D'Alembert. Esse teorema ele diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio por x menos a é exatamente o p de a. Para que isso serve? A gente consegue, por exemplo, saber se uma divisão é exata antes de fazer a conta. Porque na hora que a gente tem um polinômio x menos a, um h de x aqui, e eu quero saber se p de x é divisível por esse h de x, o que eu vou fazer é calcular o p de a. Se o p de a for zero, p de x é divisível por h de x. Significa que o resto da divisão será zero. E se o p de a for diferente de zero, significa que o p de x não é divisível por h de x, e o resto a gente obtém aqui no p de a. Vamos ver aqui um exemplo. Considere esse p de x e esse h de x. O resto da divisão de p de x por h de x é exatamente o p de menos 2. Por que menos 2? Porque o meu h de x ele deve ser escrito como x menos a.
E como aqui tem um mais, então isso aqui seria a mesma coisa que x menos 2. Então, o meu a, nesse caso, é o menos 2. Como que eu vou provar isso? Eu vou pegar esse menos 2 e vou aplicar o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Coloco o menos 2 aqui. Os coeficientes do p de x, dos x, na verdade, eu vou anotar aqui. Então, do x ao cubo é 1, do x ao quadrado é menos 1, do x é menos 2, e o termo independente eu deixo aqui no final. Agora, vamos fazer conta. O que a gente faz? Desce 1, multiplica e soma com o próximo. Então, 1 vezes menos 2 dá menos 2, somado com menos 1 dá menos 3. Opa, aqui é 1. Agora, de novo, vou pegar o menos 3, multiplicar por menos 2 e o resultado somar com o próximo. Então, aqui é vezes, aqui é mais. Menos 3 vezes menos 2 dá menos 6. Ou melhor, dá 6 positivo, né? Menos vezes menos. 6 com menos 2 dá 4. 4 positivo. Agora, eu vou pegar o 4, multiplicar por menos 2 e somar com o 3. Então, aqui é mais e aqui é vezes. Dá menos 8 mais 3 dá menos 5. E aqui embaixo, calculei esse P do 2, né, o P de A. O A, nesse caso, de calcular o P de A, eu uso o sinal do A mesmo. Então, aqui faltou um menos, né? Que o A é menos 2. Menos 2 ao cubo mais... Desculpa, cadê a expressão? Ela é essa aqui, ó. Eu vou calcular esse P de A, onde o meu A vale menos 2. Então, fica menos 2 ao cubo menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 3. Fazendo essas continhas, que são até simples, a gente obtém o mesmo valor obtido aqui. Então, o resto da divisão do P de x pelo H de x é menos 5, que é a mesma coisa que o P de menos 2. Então, a gente mostrou que o teorema de D'Alembert funciona. Esse outro aqui, ele vai trabalhar com um valor da seguinte maneira. Determine o valor de A de modo que esse polinômio P de x seja divisível pelo H de x. Então, se ele é divisível, se o P de x é divisível pelo H de x, o que a gente tem é que o resto é zero. Então, o P de x dividido pelo H de x vai me gerar um Q de x, de forma que o resto obtido é zero. Eu não estou interessado nesse momento em calcular a divisão. O que eu quero é determinar o A, esse A aqui, de forma que a divisão seja exata, ou seja, que dê zero o resto. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, aqui no H de x, agora tem que tomar cuidado para não misturar as informações. O H de x, a gente escreve x menos A e utiliza o A para calcular o P de A. Não é esse mesmo A aqui não, beleza? Então, apesar de estar usando a mesma letra, são coisas diferentes, digamos assim. Então, voltando, nesse H de x eu tenho que o meu A para utilizar no teorema de D'Alembert vale 2, certo? Que é x menos A. Então, o A eu troco o sinal desse menos 2. O A vale 2. Então, o que eu quero, na verdade, é que o resto da divisão seja zero, só que o resto da divisão do P de x pelo H de x, esse resto ele é dado por P de A, ou melhor, P de 2. Então, o que eu quero, na verdade, é P de 2 igual a zero. É só isso. Como que eu calculo P de 2? Então, P de 2 é 2 vezes 2 ao cubo, mais 5 vezes 2 ao quadrado, menos A vezes 2, mais 2. E eu quero que isso seja igual a zero. Então, aqui vai estar 16 mais 4 vezes 5, 20,
menos 2a mais 2 igual a 0. 36 mais 2, 38, igual a 2a positivo. 38 dividido por 2, 19. Então, o valor do a nesse caso é 19, esse a aqui. Teorema do fator. Consideremos um polinômio p de x qualquer de grau n. Se c é uma raiz do polinômio p de x, então x menos c é um fator de p de x. Significa que o p de x pode ser escrito como x menos c vezes um polinômio. E a gente obtém esse polinômio fazendo a divisão do p de x por x menos c. Pelo teorema de D'Alembert, na hora que eu divido p de x por algum x menos c, deixa eu chamar aqui h de x. P de x dividido por h de x é dado por um quociente, sendo que eu posso escrever o meu quociente, meu polinômio, sendo q de x vezes h de x mais o r, onde o r é dado por p de c. Então, esse resto é dado pelo p desse c aqui, pelo teorema de D'Alembert, certo? Então, o que eu quero, na verdade, como eu falei que o c é uma raiz do p de x, então esse p de c aqui, obrigatoriamente, vai ser zero. Porque a definição de uma raiz de um polinômio é o valor que faz o p desse número, o p da raiz, ser zero. Então, se o c ele é uma raiz, como falou aqui no texto, o p de c é zero. Então, se o resto é zero, o meu p de x pode ser escrito como 1q de x vezes o x menos c, que é o h de x. Para que essa informação é útil? Ela me permite escrever o meu polinômio às vezes de um grau grande em um produto de polinômios de graus menores a partir das informações de suas raízes. Então, se C é uma raiz, eu chego nisso aqui, ó. P de x pode ser escrito como x menos c, que é o h, vezes o q de x. Logo, o x menos c é um fator, né, vezes um produto que resulta no p de x. Como a consequência disso, a gente pode dizer que p de x é divisível por x menos a e por x menos b, com a diferente de b, se e somente se p de x for divisível pelo produto xa menos xb. Nesse caso, podemos dizer ainda que a e b também são raízes do p de x. Então, a gente vai conseguir obter algumas raízes dos polinômios a partir desse tipo de informação, dessas fatorações do polinômio. Aqui um exemplo. Dado o polinômio p de x, determine, aqui pediu para determinar 3 polinômios, p de 2, p de 3 e p de 0, e depois escrever p de x como um produto de 2 fatores. Bom, para eu fazer essa segunda parte, eu preciso primeiro conhecer a informação sobre a primeira parte. Então, vamos lá. P de 3. Como eu calculo P de 3? Eu vou pegar o P de x e nele vou substituir o x por 3. Então, fica 3 ao cubo mais 3 ao quadrado, menos 10 vezes 3, mais 8. Então, aqui vai dar 27, mais 9, menos 30, mais 8. Aqui eu passando 3 para cá, eu cancelo 30 com 5, dá 5, 14. P de 2. Agora, o P de 2 é o mesmo procedimento. Então, 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, menos 10 vezes 2, mais 8. Então, vai dar 8
8 mais 4 menos 20 mais 8. 8 mais 8, 16, mais 4, 20, menos 20 dá 0. E o último aqui, P de 0. Então, fica 0 mais 0 menos 10 vezes 0 dá 0, mais 8, 8. Bom, para eu escrever o P de x como um produto de dois fatores, vou usar a informação do P de 2. Por quê? Porque o P de 2 ele é uma raiz do meu polinômio P de x, visto que o P de 2 deu 0. Se o P de 2 deu 0, o meu polinômio P de x ele é divisível por x menos 2. Porque o 2 aqui ele é uma raiz do P de x. Então, se o A for raiz, o polinômio é divisível pelo P de A. Então, se ele é divisível por P de 2, divisível por 2, o que eu vou fazer? Vou determinar aqui, por Brillouin-Ruffini, qual que é o quociente, qual que é o resultado dessa divisão do P de x dividido por x menos 2. O que eu faço? Coloco 2 aqui. Os coeficientes dos x. Eita, tem que estar torto aqui. Eu coloco aqui, ó, 1 e menos 10. E o último número lá, o independente, o 8, eu coloco aqui no cantinho. Desço 1, multiplico 1 vezes 2 dá 2, somo com o próximo, 3. Multiplico 2 vezes 3 dá 6, somo com o próximo, 6 menos 10, menos 4. E a última conta, pego esse, multiplico, dá menos 8, e somo com o último lá, 0. Então, veja que o resto realmente foi 0. E o meu polinômio Q de x vai ser dado por, vamos lá, o P ele é um polinômio de grau 3. Na hora que eu divido por um polinômio de grau 1, eu vou obter um polinômio de grau 2. Então, esses aqui são os coeficientes de um polinômio de grau 2. Fica x ao quadrado mais 3x menos 4. Então, esse aqui é o meu Q de x. Logo, utilizando ele e o meu x menos 2, eu vou escrever o meu P de x como um produto de dois fatores. E está aí a solução do problema. E o exemplo 7. Determine os valores de A e B para que o polinômio P de x dado, observe que agora aparece aqui um A e um B, seja divisível por x menos 4, x menos 1, desculpa, x mais 1 vezes x mais 4. Aqui a gente vai utilizar essas informações separadamente. Porque se esse polinômio P de x é divisível pelo produto x mais 1 vezes x menos 4, significa que ele é divisível individualmente por cada um desses dois fatores. Então, ele é divisível pelo x mais 1 e é divisível pelo x menos 4. Se ele é divisível pelo x mais 1, eu posso utilizar o método de Brillouin-Ruffini, lembrando que nesse caso aqui, o meu A, né, para o dispositivo lá, seria menos 1. E já aqui nesse outro, o meu A realmente é 4, já nesse caso. 4 que está aqui, e nesse é o menos 1, então vou utilizar o menos 1. Vamos lá. Vou anotar os coeficientes do P de x aqui, né? Então, fica 1, A, B e o 20 aqui no final. Desce o 1, multiplica e soma com o próximo. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais A, então fica aqui. Deixa eu anotar isso mais com calma aqui.
Bom, de novo. Desce o 1, multiplica 1 por menos 1, dá menos 1, soma com o próximo. Menos 1 mais A é isso mesmo, menos 1 mais A. Agora, pega o menos 1 mais A, multiplica por menos 1, então dá 1 menos A, e soma com o próximo 1 menos A mais B. Então, fica isso aqui, 1 menos A mais B. E o resto aqui, eu quero que o resto seja zero, né? Porque já falou que esse vezes eu quero que ele seja divisível pelo produto. Então, eu quero que esse resto seja zero. Ou seja, 1 menos A mais B vezes menos 1 mais 20. Eu quero que isso resulte em zero. Então, vai dar menos 1 mais A menos B, né, trocando o sinal que eu multipliquei aqui por menos 1, mais 20, e isso tem que ser igual a zero. Tem que lembrar disso depois. Então, aqui são as equações que eu obtive, ou melhor, essa equação que eu obtive aqui com a primeira expressão, com o x mais 1. Agora, eu vou repetir o processo para o x menos 4. Então, eu vou colocar um 4 aqui. E vou repetir os coeficientes do p de x. Então, 1, A, B, 20. Desce o 1. 1 vezes 4 dá 4 mais A. Então, 4 mais A. 4 mais A vezes 4 dá 16 mais 4A. Somando com B, então vai dar 16 mais 4A mais B. Aí coloco o pontilhado aqui. E esse vezes 4 mais 20. Eu quero que isso seja zero. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com 64 mais 16A mais 4B mais 20, né? Que aqui foi esse produto que deu essa parte aqui, ó. Aí soma com o último termo ali. Então, mais 20, eu quero que isso seja zero. Então, eu tenho agora duas equações, né? Até então eu tinha várias expressões soltas, mas não tinha uma equação. Uma equação é uma igualdade, né? Que envolve aí alguma incógnita. Então, eu tenho agora duas equações. A primeira é A menos B. Esse 19 positivo vou passar para cá, menos 19. E na segunda eu tenho 16A mais 4B igual a... Aqui eu vou ter 84, então menos 84. Para resolver esse sistema aqui em cima, tem, né, várias maneiras, adição, substituição. Eu acho que se multiplicar a primeira equação por 4, ela fica um pouco mais fácil para a gente. Então, eu teria aqui 4A menos 4B igual a 4 vezes menos 19 dá menos 76. E a equação de baixo permanece. Somando as duas parcelas, a gente vai ter 20A, corta aqui menos 4B com mais 4B, igual a, vai dar menos 160. Então, disso aqui, a gente tira que... Aqui, acho que vai ficar ruim escrever. Deixa eu ver se tem outro slide. Não, tem não. É aqui mesmo. 20A igual a menos 160, eu vou fazer aqui em cima. A igual a menos 8. Se o A vale menos 8, eu vou vir para essa primeira equação, que é a mais simples que tem ali. Vou substituir o A por menos 8. Se quiser, pode multiplicar por menos 1. Aí o 8 fica positivo, mas vem para cá negativo. 11. Então, pronto. Solução: A igual a menos 8 e B é igual a 11. E foi isso, pessoal. Vou deixar aqui também alguns exercícios. Um exercício, na verdade, com A, B e C. Então, tente fazer esse exercício. Veja se surge alguma dúvida, qualquer questão do tipo. Podem me mandar mensagem que eu tento responder para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Aqui é a nota de aula de Aldo.
bons estudos e até a próxima aula. Abraços.